100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. Agora, 7h03. Hoje é quarta-feira, 25 de março de 2020. E vamos aos destaques do programa. O Brasil tem 46 mortes e 2.201 casos confirmados de Covid-19, diz Ministério da Saúde. Campos segue com um caso confirmado e 16 casos suspeitos do coronavírus. Secretaria de Estado de Saúde muda estratégia de vacinação contra a gripe. Rio de Janeiro tem mais 2 mortes por coronavírus. Estado soma 6 óbitos. Supermercados terão horário reduzido e bancos e lotéricas param a partir de quinta-feira. Campos iniciará a barreira sanitária para conter proliferação do coronavírus. Dólar comercial com ligeira baixa de menos 1,05% ao dia, fecha o pregão de ontem vendido a R$ 5,08. Saca de 50 quilos do açúcar cristal cotada a R$ 77,66, com variação de menos 0,66% ao dia nesta terça-feira. E a arroba do boi gordo segue em baixa, sendo negociada ontem, em média, a R$ 185,62 à vista. Mix Notícias. A previsão do tempo para hoje será parecida com ontem, de sol com aumento de nuvens na parte da manhã, com possibilidades de pancadas de chuva à tarde. A previsão é que à noite o tempo fique aberto. Temperatura no momento em 19 graus e máxima podendo chegar a 29 graus. Mix Notícias. O Ministério da Saúde divulgou na tarde de ontem, terça-feira, seu mais recente balanço dos casos de coronavírus, o SARS-CoV-2, vírus responsável pela doença Covid-19. Os principais dados são 46 mortes, eram 34 na segunda-feira, 2.201 casos confirmados. São Paulo tem 810 casos e 40 mortes. Rio de Janeiro tem 305 casos e 6 mortes. O número de mortos por causa do novo coronavírus subiu 35% em relação ao balanço do dia anterior. Já o total de casos subiu 16%. Segundo o Ministério da Saúde, a atual taxa de letalidade da doença no país é de 2,1%, com base nos dados registrados até às 4 da tarde de ontem, terça-feira. As secretarias estaduais de saúde reportam 2.249 casos de infecção no país. A jovem de 19 anos internada em estado grave na UTI do Hospital Ferreira Machado não está com Covid-19. De acordo com a Prefeitura de Campos, nesta terça-feira, ontem, dia 24, o exame e a contraprova feita no Laboratório Central de Saúde Pública Noel Núteus, o LACEN, no Rio de Janeiro, deram negativo para o coronavírus. Também ontem, terça-feira, Campos notificou outros 3 novos casos suspeitos, de idosos com outras comorbidades que também já foram testados e aguardam o resultado. Eles estão em estado grave, 2 internados na UTI da Santa Casa e 1 no Hospital Ferreira Machado. Mix Notícias. A Secretaria de Estado de Saúde mudou nesta terça-feira, ontem, dia 24, a estratégia de vacinação contra a gripe. O público-alvo nesta atual fase da campanha nacional são os idosos e profissionais da saúde. O esquema, dividido por faixas etárias, começa a valer hoje, quarta-feira, e deve ser seguido por todos os 92 municípios fluminenses. A Secretaria esclarece que a competência de entrega de vacinas aos estados é do Ministério da Saúde. Aos estados, por sua vez, compete distribuir aos municípios. Entre hoje e o próximo dia 28 de março, devem buscar a imunização contra a influenza pessoas com 80 anos ou mais. Entre 30 de março e 3 de abril, idosos com idades entre 70 e 79 anos. E do dia 6 de abril a 14 de abril, indivíduos que tenham entre 60 e 69 anos. A partir do dia 15 de abril, a imunização voltará a ser feita em todos os cidadãos com 60 anos ou mais.
deve-se sempre priorizar locais abertos e arejados. E se ocorrer formação de filas, o profissional de saúde deve orientar as pessoas que seja respeitada uma distância mínima de 1,5 metro entre elas. A vacina composta por vírus inativo é trivalente e protege contra os 3 vírus que mais circularam no hemisfério sul em 2019. É a influenza A, H1N1, influenza B e influenza A, H3N2. Com mais 2 mortes confirmadas, o estado do Rio chegou ao 6º óbito causado pelo coronavírus nesta terça-feira, ontem, dia 24, com 314 casos confirmados. Uma das mortes no Rio, a primeira registrada em uma unidade da rede pública da capital, trata-se de um homem de 75 anos que era cardiopata e morreu na quinta-feira, dia 19, no Centro de Emergência Regional do Leblon. A outra morte confirmada mais cedo pela Secretaria de Estado de Saúde foi uma mulher de 71 anos que estava na rede privada. Segundo a secretaria, todos os mortos eram idosos ou apresentavam comorbidades, sendo classificadas como grupo de risco para o Covid-19. Porém, tem o caso de um jovem de 26 anos, morto com suspeita de Covid-19 no último sábado, dia 21, na Tijuca, Zona Norte. A mãe alerta para os jovens não saírem de casa e lamenta que o filho não tenha sido testado antes e tido a chance de receber o tratamento apropriado. Mix Notícias. Bancos, casas lotéricas e agências de crédito estão com funcionamento proibido a partir de amanhã, quinta-feira, dia 26. Somente será permitido o atendimento para o pagamento de benefícios sociais, incluindo seguro-desemprego e FGTS, além do autoatendimento. A medida vale até o dia 5 de abril. Essa é mais uma das ações de enfrentamento ao coronavírus que a Prefeitura de Campos vem tomando. A partir de hoje, quarta-feira, hipermercados, supermercados e mercados funcionarão apenas de segunda a sábado, no horário das 8 da manhã às 8 da noite. Eles não poderão abrir aos domingos. Estes estabelecimentos deverão adotar medidas de controle de entrada e saída de clientes, para evitar aglomerações. Também a partir de hoje, feiras livres, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lojas de venda de alimentação para animais, distribuidores de gás, lojas de venda de água mineral e padarias terão horário máximo de funcionamento de 7 da manhã às 7 da noite, além da suspensão das atividades de caráter eletivo de clínicas, consultórios, laboratórios e estabelecimentos congêneres. E ainda estarão suspensas as atividades da construção civil, permitindo somente os serviços de reparos emergenciais. Assim como Quissamã, São João da Barra e Macaé, Campos iniciará, a partir desta semana, barreiras sanitárias no município como uma medida para conter a proliferação do coronavírus. Inicialmente, a informação era de que a ação começaria ontem, mas houve mudanças e a nova data ainda não foi definida. As barreiras serão instaladas nos diferentes acessos a Campos e contarão com equipes de diversas secretarias e apoio das polícias rodoviárias estadual e federal. Mix Notícias. A Petrobras reduzirá em 15% o preço médio da gasolina em suas refinarias a partir de hoje, quarta-feira, dia 25, e manterá o valor do diesel, informou a companhia ontem, terça-feira. A redução ocorre em meio a um tombo dos preços de petróleo e derivados por impactos da expansão do coronavírus e de uma guerra de preços entre grandes produtores globais da commodity. Com o novo corte, tem a queda acumulada de gasolina da Petrobras, responsável por quase 100% da capacidade de refino do Brasil. Somará cerca de 40% em 2020, de acordo com informações da petroleira e cálculos da Reuters. Na semana passada, a estatal já havia reduzido o valor da gasolina em 12%. O preço do diesel, por sua vez, acumula recuo de aproximadamente 30% neste ano até o momento. O álcool 70, produzido por usinas associadas à União da Indústria da Cana-de-Açúcar para ser doado a 6 estados, começou a ser distribuído ontem, terça-feira, dia 24. O produto vai ser usado na limpeza de hospitais e na fabricação de álcool em gel, item escasso devido à pandemia do novo coronavírus. A produção teve início na sexta-feira, dia 20, após autorização da Anvisa. O transporte de carga será feito em parceria com a Associação Brasileira de Transporte Logístico de Produtos Perigosos,
Idosos e o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes, o Sindicom. No total, 1 milhão de litros serão doados. Mix Notícias. A Prefeitura de Campos, através da Secretaria Municipal de Saúde, publicou nas edições do Diário Oficial da última segunda-feira, dia 23, e da terça-feira, dia 24, chamamento público emergencial para a compra de 1.000 kits de teste rápido para o Covid-19, novo agente do coronavírus. Esta é mais uma medida adotada pelo Gabinete de Crise da Prefeitura de Campos para enfrentamento à pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde. O kit deve ser aprovado pela Anvisa e de entrega imediata. Os testes rápidos vão reforçar os kits já enviados ao município pelos governos estadual e federal. A entrega das propostas deverá ser feita até às 11h59 da noite de hoje. A Prefeitura também publicou o chamamento público emergencial para a compra de diversos equipamentos de UTIs adulto-pediátrica de alta complexidade, como ventiladores pulmonares, monitores multiparamétricos e bombas infusoras. O que falta fazer é a compra de EPIs o mais rápido possível para minimizar o risco aos profissionais da saúde que estão na linha de frente. A regra é clara: ficar em casa para impedir a propagação do coronavírus. E para quem precisar sair, outros cuidados são necessários, já que as ruas estão vazias. Segundo a Polícia Militar, não houve aumento no número de crimes e equipes continuam fazendo patrulhamentos. No entanto, o momento pede prevenção. Segundo o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, Luiz Henrique Barbosa, o momento é de manter os cuidados na hora de circular pela cidade. As orientações continuam as mesmas: andar em ruas mais claras e nunca andar sozinho. Mesmo com o esvaziamento das ruas, nosso batalhão manteve o policiamento nas ruas. Estamos atentos, continuamos trabalhando com análise criminal. A gente sabe que essa ausência da economia na rua pode gerar algumas crises no quesito segurança. Por exemplo, a população de rua que depende de doações das ruas pode descambar algum tipo de crime para conseguir suprir suas demandas básicas. Por isso, é preciso reforçar os cuidados, disse o comandante do 8º BPM. Mix Notícias. A ANEEL decidiu nesta terça-feira, dia 24, suspender os cortes no fornecimento de energia elétrica motivados por falta de pagamento dos consumidores. A medida vale por 90 dias, pode ser alterada e foi adotada em razão da crise na economia provocada pela pandemia do novo coronavírus. Pela decisão, a suspensão vale para todas as residências urbanas e rurais e para os serviços considerados essenciais, como hospitais. A medida já vinha sendo defendida por entidades de proteção dos direitos dos consumidores como uma forma de ajudar as famílias. O relator do processo, o diretor Sandoval Feitosa, destacou que a medida não isenta os consumidores do pagamento, mas serve para garantir a continuidade de fornecimento para quem não tiver condições de manter as faturas em dia. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou que fará a distribuição de doses de vacina para que médicos e enfermeiros possam fazer a vacinação em condomínios ou clínicas. Para retirar as vacinas, os profissionais deverão fazer um cadastro online antes. A entrega não será feita sem agendamento prévio. A retirada mínima por profissional é de 10 doses e o máximo de 50. Clínicas poderão retirar uma quantidade maior. A prioridade para a vacinação são pessoas com mais de 60 anos e os profissionais de saúde. Médicos e enfermeiros poderão se cadastrar e retirar em 29 postos de vigilância em saúde as doses da vacina. É assim que moradores de condomínios poderão se vacinar. Organizem-se com os síndicos. Contamos com esses profissionais de saúde para vacinar o mais rápido possível, disse a secretária Beatriz Bush. A ideia é que os idosos que moram em um mesmo condomínio ou vizinhança se organizem e possam ser vacinados, sem precisar ficar nas filas e fazer aglomerações, e que clínicas também possam fazer a aplicação. Mix Notícias. O isolamento domiciliar, fundamental para o combate à proliferação do novo coronavírus, ainda não é uma realidade para toda a população. Diante deste cenário, o Grupo de Trabalho Multidisciplinar para Enfrentamento da Covid-19 da Universidade Federal do Rio de Janeiro reuniu uma série de dicas de higiene pessoal e de objetos indispensáveis como roupas, sapatos e bolsas. Aqueles que precisarem passar algum período na rua devem adquirir outros hábitos além de lavar as mãos constantemente com água e sabão. Confira as dicas. Atenção!
É importante lavar também os cabelos, aparar e limpar a barba ao voltar para casa. As unhas também precisam estar limpas e curtas. As postiças não são recomendadas. Troque de roupa ao chegar da rua e lave as peças. Se precisar reutilizar, deixe separado em local apropriado, como no banheiro. É importante não misturar as roupas de sair com as de casa dentro do armário. Separe um par de sapatos somente para sair de casa. Quando voltar, coloque-o do lado de fora ou dentro de uma caixa próxima à entrada. O ideal é não circular dentro de casa com os sapatos vindos das ruas. Quando chegar em casa, lave os óculos sempre com água e sabão. Evite usar adornos na mão, como pulseiras e anéis, pois dificultam a higienização. Tenha um local separado para deixar a carteira assim que chegar da rua, caso tenha que sair. Quanto às chaves, é fundamental lavá-las bem com água e sabão ou utilizar álcool 70. Também é importante ter um local separado para elas. Separe um lugar para o dinheiro fora do alcance das crianças, dentro de uma caixa ou bandeja, por exemplo, para que não circule pela casa. Depois de usar, lave as mãos com água e sabão ou passe álcool em gel. Cartões de crédito ou débito e cartões de plástico, de um modo geral, devem ser limpos preferencialmente com álcool 70 após serem utilizados. Se puder, enrole o celular com filme PVC de cozinha e retire quando chegar em casa. Caso não seja possível, limpe-o com álcool 70. É preciso limpar as maçanetas e corrimões diariamente com água e sabão, álcool 70 ou desinfetante. Se receber pacotes de remédios ou comida, é preciso limpar as embalagens com álcool 70 antes de armazenar. Na falta dele, utilize a água e sabão. As frutas com casca devem ser lavadas com água e sabão antes de descascar. Mix Notícias. Contrariando tudo o que especialistas e autoridades sanitárias do país e do mundo inteiro vêm pregando como forma de evitar que o novo coronavírus se espalhe, o presidente Jair Bolsonaro criticou em pronunciamento na noite de ontem, terça-feira, dia 24, em rede nacional de televisão, o pedido para que todos aqueles que possam fiquem em casa. Bolsonaro culpou os meios de comunicação por espalharem, segundo ele, uma sensação de pavor e disse que se contrair o vírus não pegará mais do que uma gripezinha. Consultado, o Ministério da Saúde informou que não vai se posicionar sobre o pronunciamento do presidente. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércios e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Por que fechar as escolas? Declarou o presidente. Políticos e autoridades reagiram ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia do coronavírus na noite de ontem, terça-feira, dia 24. O presidente pediu a volta à normalidade, o fim do confinamento em massa e disse que os meios de comunicação espalharam pavor. Neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população. Consideramos grave a posição externada pelo presidente da República em cadeia nacional de ataque às medidas de contenção ao Covid-19, posição que está na contramão das ações adotadas em outros países e sugeridas pela própria Organização Mundial da Saúde. Reafirmamos e insistimos, não é momento de ataque à imprensa e a outros gestores públicos. É momento de união, de serenidade e equilíbrio, de ouvir os técnicos e profissionais da área para que sejam adotadas as precauções e cautelas necessárias para o controle da situação, antes que seja tarde demais. A nação espera do líder do executivo, mais do que nunca, transparência, seriedade e responsabilidade. O Congresso continuará atuante e atento para colaborar no que for necessário para a superação desta crise, disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mix Notícias.
A necessidade de isolamento e de quarentena em razão do novo coronavírus ameaça a renda da maioria dos moradores das favelas brasileiras, aponta uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, ontem, dia 24. 72% dos entrevistados dizem não ter como conseguir manter o padrão de renda por ausência de reservas. Questionados a respeito, 75% dos moradores se disseram muito preocupados com a renda em consequência do coronavírus. 70% afirmam que tiveram, em alguma medida, a renda impactada. Para 86%, vai faltar dinheiro para comprar itens básicos como comida. Para conter o avanço do vírus, todas as capitais do país pararam o comércio. O Ministério da Saúde informou que vai apresentar hoje, quarta-feira, uma posição sobre o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de pessoas que desenvolvem a doença causada pelo novo coronavírus. A pasta coordena um grupo técnico que está avaliando a possibilidade do uso desses medicamentos, indicados a pacientes com lúpus e malária, para tratar doentes em meio à pandemia da Covid-19. Há parcerias com as universidades de Harvard e Oxford. Mix Notícias. Um grupo de funcionários da empresa Acciona, sediada no Porto do Açu, em São João da Barra, reclama de seguir trabalhando, apesar da determinação de férias coletivas para parte dos trabalhadores por conta da prevenção ao novo coronavírus. Temendo represálias, eles pediram para não serem identificados. Alegaram que outras empresas, como GNA e Andrade Gutierrez, suspenderam suas atividades. A Acciona afirmou no último dia 20 que concederia férias coletivas à parte dos funcionários da empresa que trabalham no Açu, a partir desta segunda-feira, dia 23. Eles questionam as medidas adotadas em relação às condições de transporte e higiene da empresa. Os ônibus estão cheios e com pessoas sem máscaras. Há pouca gente na limpeza e os ambientes sem serem higienizados corretamente. O pessoal está com medo, mas não pode parar. A assessoria de comunicação da Acciona informou que mantém o posicionamento anterior de férias coletivas para o maior número de empregados, a partir do dia 23, a fim de mitigar a possível evolução do coronavírus, o Covid-19, na região. Durante este período, a empresa continuará sua avaliação do cenário regional de contágio. Ainda de acordo com a direção da empresa, até o momento não foram registrados diagnósticos positivos para o Covid-19 entre o grupo de colaboradores da Acciona. 2 pessoas apresentaram sintomas de gripe, mas foram liberadas da suspeita após a avaliação médica. A Receita Federal apreendeu 5 milhões de máscaras faciais descartáveis em São Francisco do Sul, no norte catarinense, na manhã de ontem, terça-feira, dia 24. Agora, o material deve ser destinado a profissionais que estão trabalhando no combate ao novo coronavírus. A carga de 6.768 caixas com 5 milhões e 57 mil máscaras estava na alfândega de um porto seco da cidade. A apreensão ocorreu porque o material tinha vindo da China com suspensão de tributos e deveria ter sido retirado da alfândega em até 45 dias. Não foi informado quando o material chegou ao local. Como o material não foi retirado pela empresa importadora, a Receita Federal caracterizou o caso como abandono de mercadoria, lavrando auto de infração, aplicando a pena de perdimento. A carga é avaliada em R$203 mil. O nome da importadora não foi informado. Você ouviu Mix Notícias. Mix.